Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar para vocês agora a fazer um molde certinho de um hobby. Vou mostrar como fazer a modelagem e como cortar a peça. Para fazer o molde a gente tem uma folha de papel madeira ou de papel craft. Ela tem, vou dar aqui ó, o tamanho da folha 96 por 66. Essa é a folha que a gente utiliza sempre para fazer a modelagem. Pega aqui essa folhinha, dobra a folhinha bem no meio, bem certinho aqui, ó, de uma ponta à outra. E aí eu vou ensinar a fazer esse molde, seguindo toda aquela regrinha que a gente usa, que fica bem fácil a gente decorar. Para fazer a cavinha do pescoço, a parte de trás, 2 dedinhos, eu vou marcar aqui, ó, na lateral da folha. Aqui em cima, 4 dedinhos, aqui eu faço esse pontilhado, ó. E aqui eu faço o risco. Essa é a parte da cava. Aqui, para fazer a parte da manga, é bem simples. Eu vou medir um palmo, ou eu posso pegar uma tesoura, para ser a mesma referência de um palmo. Olha que dica legal a tesoura. Fica excelente para a gente deixar assim. E aqui, para a parte de dentro, ó, eu vou marcar 2 dedinhos e fazer novamente um traço. A partir desse tracinho aqui, eu só faço um risquinho para baixo. E aqui eu faço uma curva. A parte do meu molde praticamente que está feita. Então vou fazer o recorte aqui, ó, onde eu risquei até a parte de baixo. Lembrando que o tamanho desse hobby aqui é um tamanho GG, tá? Não é só o tamanho G, já é um tamanho bem legal para ficar bem à vontade. Corto aqui a parte do pescoço. E agora a gente vai fazer a parte da frente. Para fazer a modelagem da frente, eu vou precisar de outra folhinha como essa aqui. Simplesmente, amiguinha, vou fazer assim, ó, o contorno da peça, igualzinho. Vou só fazer o decalque de um lado e aqui do outro. A partir desse decalque, onde está esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho que eu vou recortar, recorto aqui, recorto novamente a outra folha, ou seja, estou fazendo 2 moldes do mesmo tamanho. E a partir de agora eu vou fazer o seguinte, ó. De onde está esse pontinho, eu faço uma ladeirinha para baixo. Ou eu posso pegar a minha folha e fazer esse desenho aqui, ó. Não está aqui? Faço esse risco até a parte de baixo. A partir de agora eu vou só cortar ele aqui, ó. Corto. Quando chegar nessa parte, eu faço uma pequena curva para arredondar, ó. E aqui eu vou até a parte de baixo. Vou abrir ele até o final da folha aqui. Seguindo com a tesoura. E aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui eu vou ter as costas da minha peça. Aqui eu vou ter o lado A, para a gente reparar bem. E a outra eu tenho o lado B. Então esse aqui é o hobbyzinho que a gente faz, ou como saída de maternidade também, para as mulheres. Muita gente faz esse hobby com um vestidinho de alcinha por dentro, faz um conjunto que, diga por sinal, é bem legal de vender, feito um roupão, porque não tem em todo lugar, e quando tem é caro. Pode fazer saída de praia também. Pode fazer saída de praia, com toda certeza. Comprou uma rendinha, uma cambraia ou um tecido floral, fez o mesmo corte, jogou um tossal ou uma faixinha aqui, beleza. Para endossar ainda mais, posso usar aqui, ó, todo acabamento. Um gripe pequenininho, ou um gripe largo, fazendo esse bordadinho aqui, ó, numa ponta e na outra. Fica bem facinho assim fazer. Isso aqui, pode perguntar. Se eu quiser fazer ele de manga. Se eu quiser fazer ele de manga mesmo, o Sim, ideal... com a manga separada, sem ser assim. Pronto, se eu quiser fazer ele com a manga separada, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui ao meio. Sim. E eu vou chegar aqui nessa curva e fazer um ponto. Venho aqui, divido ao meio e aqui embaixo eu faço mais um ponto. A partir desse pontinho aqui, eu venho fazendo esse joguinho até a parte de cima. E aqui
novamente fazendo esse joguinho aqui até outra parte. Isso aqui é a cava da peça. No momento, se eu quiser modelar uma manga, eu vou usar essa sobrinha do papel aqui, ó. Já vou meio que fazer a mesma construção. Aqui eu venho, ó, e corto certinho. Chego aqui, ó, deixo tudo ok. Corto até encontrar os pontilhados, ó. Isso aqui é mais uma dica para fazer o corte, certo? Tá aqui o pontilhado, tá aqui a manga. E aqui, simplesmente eu vou fazer uma marcação e fazer o desenho da manga que eu quero para o meu roupão. Isso, é assim. Então aqui eu posso cortar dificuldade. isso para fazer a manga. Mas aí, se eu não quiser fazer nesse formato, eu ainda posso simplesmente aqui aumentar no corte, que vai ficar mais fácil, e fazer a manga. Então, das duas formas, tem a manga. aqui já tem uma manga, uma meia manga, uma pequenininha, meia manga, que é aquela só- manga kimono, uma manga... Essa aqui, né? Isso, que é esse corte aqui, ó. aí. Pode abrir aqui pra gente ver, mostra aqui o braço, estica só um pouquinho. Ó, é esse corte aqui, certo? Que a gente já tem aqui, ó, incluso na própria peça. Então, por esse corte aqui, se torna mais fácil para fazer. Essa modelagem que ela está usando é uma modelagem clichê. A gente pode utilizar para uma blusa básica, como ela está vestindo. A gente pode utilizar para construção de fardamento e EPI, certo? Que é esse mesmo corte, só muda estampa e bolso para acrescentar. E às vezes alguma faixinha aqui atrás para amarrar e fazer o ajuste. Mas o molde sempre parte dessa situação aqui. Essa modelagem é uma modelagem muito clichê. Aí para cortar a peça, por exemplo, se eu for cortar a peça em algodão, deixa eu só limpar aqui. A gente vai seguir agora para fazer o corte da peça. Essa malha é aquela malha tubular, ou seja, é a malha que é fechadinha dos dois lados, mas na grande maioria as malhas vão vender aberta. Elanca, PV, PP, fio torcido, viscose. Todos esses tecidos eles não são fechados, eles são abertos e tem 1,5 m de largura. Então você vai dobrar em 2 e depois dobrar em 4. Para que saia os 4 lados da roupa, lado A, lado B, nas costas do lado A e também o lado B. E se você cortar os 4 lados ao mesmo tempo, como eu já cortei várias vezes, é só você emendar e deixar a parte das costas com a costura, eu já fiz isso inúmeras vezes. Aqui, ó, eu só vou igualar aqui bem certinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o meu molde nesse formato e aqui a gente vai fazer a seguinte situação. Com o piloto, eu já vou tomar aqui o piloto, eu vou fazer a minha marcação aqui em cima e eu vou aproveitar a sobrinha da malha para aumentar o tamanho da manga. Então eu venho aqui, ó, já utilizo. Nessa parte, eu posso também deixar mais larguinho a minha modelagem, porque ela fica bem mais à vontade, tá certo? E aqui a gente vai fazer o corte. Vou seguir aqui, ó. Fazer o corte com o molde, fica bem mais seguro e bem mais fácil. Aqui tá beleza. Nessa parte aqui de baixo eu posso fazer aqui, ó, arredondar, para ficar com um caimento melhor. Aqui em cima, a mesma situação. Aqui eu vou até lá no final. E aqui eu fiz o molde do hobby. Para fazer o decote, como ele vai ser abertinho, né? Então, ó, eu posso simplesmente vir aqui, marcar e fazer o corte. Nesse formato, ó. Tiro aqui. A sobrinha vai embora e todo esse pedacinho que sobrou, eu simplesmente agora vou abrir ela em 2. Essa roupa é uma das roupas mais fáceis que tem da gente fazer a costura e a confecção dela. Por quê? Porque aqui eu tenho os dois ladinhos, aqui eu tenho as costas, como eu vou abrir aqui, deixar aqui as costas, ó, bem certinho. Vou pegar aqui, ó, lado A da minha peça. Ajusta aí para mim, Ingrid, para a gente deixar bem certinho. Lado A da minha peça, pode abrir aqui certinho.
Agora eu vou lá para o lado B. A gente pega ali, ajusta. Deixa aqui bem certo. E esse contorno aqui, eu que decido como que eu quero fazer o acabamento. Se eu quero só fazer abanhado, se eu quero colocar um bico, geralmente o bico que coloca agrega mais valor. Geralmente o que a gente vê na loja é um biquinho contornado aqui, de um lado a outro. E o mesmo bico que eu utilizar aqui na frente, eu utilizo também Professor, mas eu posso na manga. botar essa como o senhor fez aquela anterior. Uma barra. Colocar assim e aqui botar uma rendinha Sim, por virada dentro, para cá. pode por sim. dentro. Tranquilamente. E Eu botar também. os botões, quando abotoar por cima, Isso. aí esse é o lado da... Exato, exatamente. Colocar o biquinho para dentro, dá super certo. Tem uns bicos que o pessoal coloca e coloca ele para fora. Deixa ele para fora, né? Já em contato com a pele. Já tem gente que acha mais interessante virar o bico para a parte de dentro. E se Tá não quiser, certo? quando for fechar ele aqui, já coloca fitinha de... E se não quiser, você já pode colocar uma fita de cetim larga, por exemplo. Uma... você pode deixar aqui, Mostra e ó. fecha. Isso, os dois passadores, a riata. E aqui a gente pode colocar uma fita, tranquilamente. Uma dica para passar para vocês aí do outro lado é que para fazer o acabamento aqui, ó, se a gente não quiser colocar aquele biquinho para ficar em contato com a pele, segura aqui assim, pô, o tio, assim os dois dedinhos, isso, assim ó, assim, olha, aí tá certo. Esse biquinho que a gente coloca aqui e às vezes fica em contato com a pele, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar ele, ó, já na parte de dentro, fazendo todo o contorno. Olha que legal que fica. Eu faço o acabamento, passo a fitinha da cor que eu quiser. Por exemplo, se eu for fazer isso aqui para saída de maternidade, isso aqui, se for menina, a fitinha rosa. Se for menina, azul, verde. Se você pode usar lilás, a cor fica à vontade. Deixa todo branco para ser neutro. Então você pode utilizar essa situação. O toque, você pode simplesmente também utilizar a faixa, por exemplo. Uma fitinha azul, uma fitinha rosa. Bora empreender. Bora botar na cabeça para a gente empreender. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer esse produto. Vou colocar a fitinha. Faço uma camisolinha de alcinha básica por baixo. Faço um kit para venda. Coloco numa caixa bem apresentável e posto ali, né? Presente para a futura mamãe. Você acha que vende? Uma coisa é eu só colocar na ombreira e pendurar para vender. A outra coisa é eu apresentar o meu produto de forma diferente. Porque daí eu já não estou vendendo pela necessidade. Eu estou vendendo agora pela emoção. Ô, João, aí essa fitinha que passa por dentro, a gente pode aplicar ela antes de pregar? Pode, com toda Fica mais certeza, fácil, né? fica mais fácil. Uma dica ainda para comprar essas fitinhas, para ficar mais fácil para vocês, é que uma peça dessa fita, que vem 10 metros, custa 4,50, uma coisa assim, né? Um rolinho que vem 100 metros, custa R$11 lá em Suaí. Professor, Então, e é a muito mais barra vantagem. daqui? A A barra daqui? parte de baixo, a gente faz Na hora de... uma banhadinha normal, certo? Ou a gente faz aqui a banhada que a gente aprendeu na reta, esticando, deixando ele flocadinho. E os botões? Vamos lá. Assim. Se for utilizar... Esse é aberto, Se utilizando os botões. Isso, vamos lá. Tem vários métodos para a gente fechar essa peça. Desde do botão caseado, que é o que tem máquina de casear, você pode casear e fazer, até aquele botão que vem de um armarinho, que ele é preso à mão. Aquele botão de pressão de colchete, sabe qual é? Ele vende Sei, numa sei. cartelinha. Então, para quem não tem máquina de casear, para quem não tem máquina de pregar botão, vende aqueles botãozinhos em qualquer armazém ou qualquer loja que vende aviamento, que ele é preso e aí tudo certo. Aquilo ali é uma excelente dica para quem está iniciando ou para quem tem dificuldade, principalmente para quem não tem máquina. Porque você consegue cumprir a etapa tudo certinho, a pregar os botões. E o legal é que ele vende de toda a cor. Vende preto, vende prata, vende branco, vende amarelo, vende vermelho. Ele vende de todas as cores para a gente fazer essa situação aqui. Muita gente compra esses botãozinhos para fazer aquele defeito que fica na blusa de botão, que fica um botão aqui e outro aqui. E na maioria das vezes, quando a mulher compra, fica aberto. Então a gente vai lá por dentro, coloca um botão desse invisível, fecha e tá tudo certo. Nem casei, nem coloquei um terceiro botão, mas resolvi o problema.
Então essa é uma excelente Com a dica. camisola pode fazer só um lacinho aí em cima, né? Isso, com a camisola você pode fazer só um lacinho de boa, certo? E se aqui eu utilizo esse acabamento, venho aqui na ponta, utilizei esse acabamento novamente, eu só vou enriquecer o meu produto. Eu vou estar saindo na frente e eu vou estar oferecendo um produto de excelente qualidade, tá certo? Então, quando for investir, é importante a gente ter esse conhecimento para fazer. E se quiser, pode botar uns botinhos também, né? Pra Se quiser, você pode colocar os bolsinhos, principalmente as senhoras adoram roupa com bolsa, a senhorinha ama, tá? Principalmente as vovó que gostam de estar em casa de vestido bem à vontade, ama. E até a esses mamãe bolsinhos vai botar a aqui, ó. chupetinha do menino. Aí tá certo, eu gostei da dica. Se você gostou dessa dica, deixe seu comentário, deixa o like e compartilha e se inscreve nesse canal.